Mais um review de tênis, hoje falando sobre o Corre Supra, o super tênis feito por brasileiros da Olímpicos. A gente recebeu esse tênis no sábado agora, a gente fez um teste já de corrida leve, com um estímulo de 1 km forte, e hoje eu usei esse tênis para fazer o meu treino, que foi um tempo run, dois estímulos de 15 minutos, a mais ou menos 4h30, e eu analisei as respostas desse tênis, e já vou trazer algumas coisas que eu estou achando dele para vocês. Então sempre que a gente pensa em tênis de placa de carbono, a primeira coisa que a gente está buscando nele é a propulsão, né? Então é o auxílio dele na responsividade do tênis quando a gente corre. Esse tênis aqui, ele conta com uma placa de carbono, a Carbon G, eu vou escrever aí as tecnologias, tá? Porque eu não sei direito os nomes, mas é uma placa de carbono que realmente ajuda a gente na propulsão, combinado com uma espuma, tá? De tecnologia que eu também vou escrever aqui para vocês, e que realmente gera uma resposta melhor de propulsão no solo. Uma coisa importante sobre esse tênis, ele foi criado para ser um tênis um pouco mais democrático. Então a espuma dele é uma espuma que eu achei um pouco mais rígida, uma batida eu diria um pouco mais seca no chão, né? Isso acaba dando um pouco mais de estabilidade para o tênis, né? Então quando a espuma é muito macia, o tênis tende a balançar um pouco mais, né? Ele tende a pronar um pouco mais, né? E essa espuma aqui sendo um pouco mais rígida, ela auxiliou na estabilidade do tênis, mas ele também não coloca o tênis naquela propulsão máxima que outros tênis de placa de carbono dão. Então esse é um ponto importante a se considerar. Como a marca pensou em fazer um tênis um pouco mais democrático de placa de carbono, ele responde muito bem, mas talvez ele esteja um pouco atrás de outras tecnologias. Segunda coisa que as pessoas procuram em tênis de placa de carbono é a economia de energia, é o quanto que ele te deixa inteiro após um treino. Hoje eu fiz um treino bem duro, né, esses 2 estímulos de 15 minutos, e fiquei bem, a musculatura sustentou bem, então ele também causa aquela sensação pós-treino de recuperação aumentada, né, de menos esforço muscular. Então também é aprovado nesse sentido. Sempre que a gente pensa em estabilidade de tênis de placa de carbono, a gente espera tênis um pouco mais instáveis por conta da tecnologia, tá? De forma geral, eu achei esse tênis bem estável, tá? Como placa de carbono, eu achei ele uma estabilidade boa, tá? A estabilidade dele, acho que vem muito dessa questão da espuma ser um pouco mais confortável. Vocês vão ver que não é um tênis tão alto, né? Então ele não tem uma altura tão grande, ele também não tem um drop muito grande, né? Então isso deixa o tênis um pouco mais estável. Aqui no cabedal a gente tem essa tecnologia aqui que dá um pouco de conforto, né? Também ali para a região do calcanhar, do tendão de Aquiles, e também gera um pouco de estabilidade. Então é um tênis com estabilidade ok. Outra coisa relacionada a esse tênis, respirabilidade. Então essa tecnologia aqui do cabedal, se eu não me engano chama Oxitec, vocês vão ver que é uma tecnologia vazada, ó. Então eu coloco o meu dedo aqui, ó, a gente consegue ver a posição do meu dedo aqui, então é um cabedal bem respirável, bem confortável de usar. A última coisa desse tênis, choveu bastante ontem de noite, hoje de madrugada, então o chão estava bem molhado, né? Ali no Ibirapuera tem bastante daquelas pistas pintadas que tendem a escorregar bastante, e eu achei que a sola aqui também aguentou bastante, a sola teve um bom grip, então não escorreguei, não tive problemas com isso, então um ótimo tênis também em relação à grip. Essa combinação de espuma um pouco mais rígida, com o solado aqui com a borracha aqui da Michelin, né? Todas essas características, a marca fala que vai ser um tênis um pouco mais durável do que outros tênis de placa de carbono. Então isso também é um fator a se considerar quando comprar esse tênis. Provavelmente, tá? Então a gente vai usar ele mais vezes ainda para dizer, mas provavelmente é um tênis que dure um pouco mais. Ele foi feito para isso e é uma coisa que a gente só vai saber colocando ele aí para rodar mais 100, 200, 300, 500, 600 km para ver como é que ele vai ficar e como é que ele vai responder. Então, indicações para esse tênis. O fato dele ser um tênis de placa de carbono um pouco mais estável e um pouco mais durável me faz pensar num tênis de início de placa de carbono, introdução à placa de carbono. Então, para quem está correndo com outros tênis sem placa, é um bom tênis para começar nesse mundo de placa de carbono. Por quê? Porque ele vai ter a resposta de propulsão, então ele vai te ajudar na corrida, sem perder um pouco da estabilidade, que acho que é o grande problema desses tênis. Então ele não vai gerar tanto desse movimento para dentro, e provavelmente vai te proteger um pouco mais. O fato dele ter uma estabilidade melhor faz a gente democratizar um pouco mais o uso do tênis, né? Então, a placa de carbono em corredores que tendem a ficar muito tempo com o pé apoiado no chão, tende a gerar esse movimento maior de pronação. Então, talvez o fato dele ser um pouco mais estável democratize um pouco mais e faça mais pessoas conseguirem usar esse tênis. Então, isso é muito legal. Mesmo assim, sempre a recomendação do físio é: comprou um tênis desse, quer começar a usar? Começa a usar em treinos mais curtos, começa a usar em treinos que exigem uma velocidade um pouco mais alta,
tá? E sempre aumentando aos pouquinhos a quantidade de uso dele. Não é um tênis para usar em todo treino, como toda placa de carbono, é um tênis para te ajudar nas provas, tá? Então alguns treinos para adaptação e prova, para você fazer um bom uso desse tênis, beleza? Então, se gostarem do vídeo, se querem saber mais alguma coisa do tênis, comentem aqui, curtem, compartilhem, me seguem aí no canal, tá? Esse canal é novo, então me ajuda bastante se vocês me ajudarem também. Valeu!